Saudações, terráqueos! Tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista, no nosso nível Sociedade 1. E hoje na quarta aula, onde vamos falar sobre culturas integradas. Vocês viram nas aulas passadas? Algumas coisas foram pinceladas para a gente começar a ver o seguinte, que não só os povos estavam falando de coisas correlacionadas a possíveis civilizações avançadas em nosso passado, né? Como a gente vai ver o seguinte, como é que esses povos estavam falando coisas muito parecidas? Ou seja, dá a entender que as culturas eram integradas. Integradas por quê? Por quem? Como é que se não tinha internet? Hoje em dia não é, porque naquela época era tanto, né? E vamos começar falando uma coisa que eu pincelei, que foi o seguinte, a moda das pirâmides. Um exemplo aí, ó, estruturas de pirâmides ao redor do mundo. Tem aí no Irã, Egito, Iraque, em Núbia, China, México, China, Indonésia, Camboja, em Tenerife, enfim, pelo planeta todo, gente, as estruturas antigas tendem ao formato de pirâmide. E aí vão ter várias explicações. Não, é porque era um formato melhor para construir, ou melhor para chuva, para não acumular peso, não sei o quê. Enfim, eu não vou entrar no mérito, só sei o seguinte, me chama a atenção todo mundo seguir Ó a cara aí, ó, uma moda, velho. Galera, nada de telhado reto, hein? Bate laje não. Sobe uma pirâmide. Pô, velho, uma pirâmide é difícil, é cheio de geometria, é complicado. Não interessa. Nada de casa reta, quadradinha aqui no dia de hoje. Quero pirâmide, volta pra lenhar, faz negócio complicado, né? Então a gente vê que antigamente era assim. Aí tem um gifzinho mostrando um pouco uma visão aí das pirâmides do Egito. São obras lindíssimas. E outra, gente, ó. Olha aquela pirâmide que tá lá mais pra trás. Essa que tá próxima, tá vendo? Tá com bastante erosão. Ao topo daquela lá atrás. As pirâmides não eram as pedras formando essa escadinha, não. Elas eram lisas. Eram rebocadas. E dizem que o topo, inclusive, era de ouro, né? O topinho, a pontinha dela. Só que com o tempo, essas paredes, tal, a erosão, foi deteriorando. Fora a guerra, muita coisa que já rolou por aí. Mas a coisa ainda era mais sofisticada, mais bonita. Dizem que era uma pedra clara, não lembro exatamente qual era a pedra, calcária, não lembro qual era a pedra, mas era uma pedra, diz que era tão clara que as pirâmides eram vistas de longe de dia pelo reflexo que elas causavam. E lembrando que a grande pirâmide do Egito, ela tem 8 faces. Se vocês verem em certas épocas do ano, não sei se essa imagem eu vou mostrar em algum momento, mas vocês vão ver que ela tem 8 faces, ou seja, é muito mais sofisticada ainda. Tá, então, pirâmide era uma moda geral no planeta. Mas por que essa galera toda trocou ideia como, né? Para seguir essa mesma geometria. Então já fica pensativo aí. E aí, agora que eu tô vendo, botei civilizações avançadas no passado, mas o título é Culturas Integradas. Mas tá junto, né? Aí agora vamos continuar vendo algumas pirâmides. Pirâmides na Bósnia, na China, no Egito de novo, México, Índia, no mar do Japão, embaixo d'água, estruturas retilíneas, lembrando pirâmides. Pirâmide no Peru, a ruína da Grécia, Itália, na Líbia, Austrália, Bolívia, supostamente na Antártida e supostamente em Marte também. Então aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Ah, e supostamente na Lua, tá ali, tá em espanhol, Luna, Índia. Então, gente, tem estruturas piramidais muito antigas, com cara de ruína, ou ainda preservadas no mundo inteiro, em Marte e na Lua, quiçá em Plutão. Ou seja, é uma moda muito grande. Talvez não seja moda, seja funcional, não é isso? Você não vai ficar fazendo um trabalho da zorra só por moda. Talvez, mas acredito que não. E é uma gifzinha aí só para mexer com a nossa imaginação, né? De umas navezinhas tercando para lá e para cá, quem sabe aí auxiliando a carregar umas pedrinhas aí na construção da pirâmide, não? Então vamos continuar. Então, falando de culturas integradas, outro ponto que me chama a atenção. Gente, eu aqui é nível 1 e nessa aula é chamar a atenção. Não é explicar, por exemplo, os famosos templos, além de serem piramidais ou pontas apontando para o céu, são as 3 portas. Uma porta grande e 2 menores, certo? Olha aí no México. Estrutura piramidal, 3 portas. Egito, mesma coisa. Indonésia, mesma coisa. Índia, mesma coisa. E aí vamos fazer um destaque no mapa em cima. Ó. México, América Central, lá na esquerda, a estrelinha da esquerda. Oriente Médio, Egito, no meio, lá da África. Indonésia, lá na Oceania. Gente, pegamos os 3
três quinas, vamos dizer, três pontos extremos do planeta. Supostamente culturas que não tiveram contato e fizeram a mesma moda, a mesma coisa. Ainda entra a Índia, né, que estaria mais para cima ali, entre a segunda e terceira estrela ali no meio, ali na Índia. Não vou apontar aqui que você não vai enxergar. E é o seguinte, recentemente eu tive o enorme prazer e satisfação de receber duas visitas ilustres de dois participantes do Ciência Universalista. Um se chama Ramon Gardel e o outro Gianluca Campanelli, italiano. E ambos fizeram um passeio aqui comigo na parte histórica de Salvador. Então no Pelourinho, eu levei eles para conhecerem o Pelourinho, né? Tem que ir, Lagoa Lacerda, aquela região, realmente é uma região histórica e bonita. E quando a gente chegou na frente da igreja, eu falei, olha a igreja, olha a igreja. Igreja bem alta, comprida, apontando para o céu, e as três portas. Uma porta grande no meio e uma de cada lado. Bahia, Salvador, Bahia, Brasil, na treta também. E aí no meio tem um ET chamado Gianluca e na porta da esquerda um extraterrestre chamado Ramon. Tá colaborando aí para deixar o slide mais bonitão, né? Então, gente, que integração de cultura foi essa, tá? E que, inclusive, aí, ó, pegou até a parte católica da coisa, tá? Então a gente vê que a coisa tá muito emaranhada. Vamos seguir. E falando de Templo das Três Portas, tem o Templo das Três Janelas em Machu Picchu, tá? Três janelinhas aí. E vou te explicar o que são essas três portas e janelas? Não faço ideia, eu tô sendo sincero. Você sabe? Joga aqui nos comentários, joga uma indicação, manda um material que a gente faz até um vídeo complementar. A ideia daqui é essa. Mas algo que me chama a atenção é sobre o 3. A pirâmide, né? A gente pensa, quando pensa em pirâmide, quando a gente pensa em um formato bidimensional, a gente pensa em que figura geométrica? Triângulo. 3 lados, 3 vértices, certo? E eu lembro muito do que o Tesla falava. Aí a foto do gênio, do sensacional humanista Tesla, além de um grande cientista e grande engenheiro. Se você soubesse da magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo. Recentemente o canal Red Pill fez um vídeo falando sobre o 3, o 6 e o 9. Dá uma conferida. Então, gente, olha aí uma GIF passando para vocês. Ó, vai se repetindo, fractalmente em cima de uma estrutura piramidal formada por triângulos, tá? Então a gente vai ver no caminho universo que o tetraedro, tá? Ou seja, a formação de 3 triângulos, formando o menor volume possível, está totalmente inserido como base da estrutura fundamental do vácuo, desse modelo, né? De pensar dessa estrutura da formação do espaço-tempo. Então, o 3 talvez tenha uma representação muito grande em relação a isso. Enfim, é uma colocação minha, não sei se procede, mas meu foco aqui é mostrar que essas culturas estão realmente integradas, tá? E aí vamos para algumas construções. E aí vamos olhar América do Sul, Egito, em Cusco, na América do Sul, Easter Island, eu acho que é Islândia, não sei exatamente, e um outro local embaixo, Sacsayhuaman, que eu não lembro onde é que é. Nessa da direita é no Japão, ó, paredes megalíticas de Takoishi acima e Higoishi abaixo, que fazem parte da parede do castelo de Himeji em Osaka, Japão. Gente, olha essas duas pedrinhas no Japão. Tem um cara servindo de modelo aí, segurando um guarda-chuva. Olha a pedra que está atrás desse cara. Gente, a moda antigamente era de lascar. E além de fazer pirâmide, vamos fazer muros, muralhas, contenções aqui da nossa cidade ou até mesmo nas próprias pirâmides. Mas não vamos pegar pedra que a gente corta de 1 tonelada, não. Vamos pegar de 500 quilos, não. Vamos botar para descer. Vamos deixar os caras do futuro curiosos. Manda 100 toneladas aí. Manda 500 toneladas aí. Chega a ter pedras de 1000 toneladas. Você sabe o que é 1000 toneladas? Gente, não é 1, nem 2, nem 3 guindastes que a gente vai usar para levantar 1000 toneladas, não. Estou falando de hiper guindastes. Então, assim, é no planeta inteiro aí, ó. De Oriente Médio, Japão, América do Sul, né? Em tudo que é canto, são essas pedras monstruosas, cortadas, Deus sabe como, e encaixadas perfeitamente. Ou seja, altamente integradas, né? Vamos seguir. Vamos agora falar de culturas. Tá, estamos falando de pirâmide, de construções. E as nossas culturas? E as culturas?
Olha um destaque aí, por exemplo, da entrada de dois templos, um templo Maia, América Central, e um lá em Balinese, ali na Oceania. Olha como são parecidas, ó. Assim, um rosto, uns olhos, a boca tal, e a pessoa entra ali pela boca. Aí você vai ali, ó, Balinese, os maias, ó o cortezinho das portas, ó as figuras parecendo de dragão. Aqui embaixo o elefante, Balinese nos maias também. Ó o elefante lá da Ganesha, né, da Índia. Ó as três portas dos templos aí também. Enfim, várias imagens semelhantes de novo, em cultura da América Central com cultura lá da Oceania. Tá? Agora a parte amarela aí é o seguinte, são algumas mitologias que são muito interessantes. Você vai falar de Horus no Egito, você vai falar de Mitra, vai falar de Atis e vai falar de Krishna. É cultura indiana, acredito que grega, egípcia, enfim. Eles contam sempre algo muito parecido, né? Com aquele ser especial, a criação do homem, como vocês viram. Nasceu 25 de dezembro, uma galera nasceu aí, gente nascendo de mulher virgem, especial também colocado, pessoas crucificadas, enfim. Existem algumas questões mitológicas que a gente vai ver mais pra frente com mais calma, que também mostram a integração que você se pergunta, peraí, a internet não existia antigamente. Mas vamos em frente, vamos em frente. Simbologias, tá? Vamos aí agora para a simbologia, é o seguinte, quando a gente fala dos sumerianos, também tem essa simbologia, no Egito, Guatemala, ou lá na Babilônia ali dos sumerianos. É uma bola com duas asas, e às vezes não só a asa, como a caudinha do passarinho, né? Era muito ligado, possivelmente, ao Nibiru, ou aos veículos, aos meios, ou daquilo que vinha do céu para trazer os deuses. Quem sabe um veículo, ou quem sabe a origem, né? O planeta. E aí você vai ver aí, ó, Suméria, Babilônios, né? Sol com duas serpentes no disco solar. Aí você tem a Guatemala, tem o Egito, a mesma ideia, a bola com asas, né? Que inspirou até algumas marcas aí, ó, Chrysler, outras aí que vocês também, Aston Martin, essa coisa, ó, bola com asas. Gente, o Vaticano é todo em cima dessa simbologia egípcia e sumeriana. Aquele chapéu do Papa, isso a gente vai ver mais pra frente. E certas marcas também, muitas coisas também se baseiam dessas paradas das antigas. Então tá integrado até hoje. Aí um destaque aí, ó, no Egito, um cidadão também com a bola na cabeça, no Equador, gente, parece fotocópia. Xerox, né? Idêntico, ó, segurando, negócio na cabeça, um negócio aqui no cabelo. Gente, estamos falando de Equador, América Central, estamos falando de América do Sul e estamos falando de Egito, tá? E aqui embaixo tem uma porrada de culturas mostrando simbologias praticamente idênticas. Aí você vai de Escócia, Irã, Mesopotâmia, Afeganistão, Itália, Egito, Índia, Turquia, enfim, diversos países mostrando essa mesma coisa, ó, esse ser segurando dois animais, né? Segurando duas coisas na mesma posição. Enfim, é muito parecido, tá? Então isso chama atenção, ainda mais quando a gente estava falando de civilizações avançadas no passado, é mostrar que uma forma muito plausível dessas culturas estarem integradas, e se elas não tinham contato, é um elemento a mais. É um elemento que está aqui fora de todo esse mapa de civilizações que estão isoladas. Então, essas aqui todas interpretaram certamente coisas parecidas ou idênticas. E aí cada cultura deu a sua repaginadazinha. Mas a essência está muito explícita aí que elas viram coisas iguais, tá? Dentro de sua existência. Vamos para algumas coincidências a mais. Aí tem aí relatos de maias, de sumerianos e de Egito, tá? Onde existem seres alados, se voa, se veio do céu, tem que ter asa, né? E eles todos com a mãozinha assim, ó, e segurando uma bolsinha. Olha essa bolsinha sendo destacada em diversas culturas diferentes, tem esses seres segurando essa tal dessa bolsa, e normalmente correlacionando com seres que vieram de fora. Olha aí, por exemplo, um cara dentro parecendo tudo indica um maquinário, um capacete e segurando uma bolsinha. Ah não, Rodrigo, esse dragão é ódio, e esse que você falou que é maquinário aí, que ele tá com o pé para cima assim, e capacete é o amor, né?
Eu tô vendo um cara dentro de um maquinário com um capacete segurando uma bolsa. Aí algum cidadão muito esperto e louco fez uma correlação que eu achei fantástica. Ele colocou aí três, eu não sei se são astronautas ou cosmonautas. Como os cosmonautas são os russos. Indo para sua aeronave, para sua espaçonave, e ele segurando um aparelhinho que é justamente um oxigênio para eles, tá? Ou seja, os três segurando uma bolsinha. E outra coisa, além da bolsinha, se vocês verem, em muitos desses relatos aqui, eles têm além da bolsa algo que lembra muito um relógio, tá? Mas vamos ficar por enquanto só na bolsinha. E aí os caras sempre fazem correlação com astronautas, como os viram, né, com Ganesha, a questão do elefante e a máscara de um astronauta ou de um piloto de caça. E de novo, é sempre astronauta, Deus astronauta. Não é com figura de carnaval, não, é com astronauta. Então há uma integração muito interessante. E vamos para mais coincidências. Aí tem destacado aí, ó, Equador, Mesopotâmia, certo? E além da bolsinha tem um relógio que eu falei. Cabeça de ave, alado, gente, idêntico nas civilizações, tá? Aqui embaixo outros locais também, Babilônia, Itentite, Ertúria, Suribe, eu não sei nem exatamente onde fica, Hermanistão, mas sempre a bolsinha, cabeça lembrando uma ave, alado segurando a bolsinha. Vendo? Você historiador, explica por favor para mim, porque eu, Rodrigo, praticamente não sei qual era a onda da bolsinha, qual era a moda de rodar a bolsinha no passado, de fazer pirâmide, de brincar com pedras que a gente nem consegue levantar hoje, de cortar de um jeito que a gente não sabe cortar hoje. E outra coisa, me explica só o seguinte, que é essa aula de hoje. Como é que todo mundo falava a mesma língua, mano? A mesma língua no sentido cultural. Por que eles desenhavam a mesma coisa? Vocês, a história, não explicam que eles não eram civilizações que não tiveram contato? Que inclusive, por exemplo, os maias que viveram em épocas diferentes, inclusive os maias sumiram? Me explica como é que eles faziam isso. Por que eles tinham essa integração toda? E aí vamos cair nos astronautas. Olha essas estatuetas aí. Gente, são estatuetas muito antigas. Como embaixo, por exemplo, eu destaquei, ó, na cultura maia, cultura maori, Nova Zelândia, cultura egípcia, cultura olmeca, no México. Tá? Então essa aqui anterior, que eu fiquei sem saber onde é que era, cadê? Não, mais para frente aqui. A mais para a direita, também no México. Então é México, Suméria e Egito. Aqui. Olha os seres dentro de uma estrutura, ou é uma serpente, ou é o outro, no Egito é uma serpente, no México é uma serpente, na Nova Zelândia parece uma cabeça de um pássaro, sei lá o quê, na Maia talvez um pássaro também, uns seres com uma cabeça estranha, parecendo um capacete, e todos eles com a mão para frente e as pernas para frente, como se fosse segurando um painel, e com pés ali em pedais, né? E aí lembra o Maia, né? Aquele astronauta que a gente citou, que está dentro de um maquinário. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Olha essas estatuetas aí, parecendo astronautas. Ó, cobrindo o corpo, deixando os olhos de fora, a cabeça. E a gente vai pro Quimbaya de novo, que são aqueles aviões lá encontrados na Colômbia, né? Aqueles aviõezinhos aí. Gente, é muita coincidência. É uma coisa que faz a gente pensar, tá? E tá aí, tá na nossa cara. Mas, de novo, não, Rodrigo, você está viajando, teoria da conspiração, você é pseudociência, isso aí está sendo até negativo para as pessoas, porque isso tudo aí, eles estão falando do amor. Aí aqueles aviõezinhos, os Quimbaya, não, isso não é avião, tal. Isso não é avião? Vamos ver daqui a pouco o que fizeram com os Quimbaya, tá? Olha aí de novo, astronauta. Você vai para a Índia, como a gente falou, as Vimanas, as verdadeiras cidades flutuantes, com destaque para motores, quantos motores tinha, saia a luz por baixo e tinha estrondo parecendo de trovões e aquela coisa toda. Só faltava dizer, não sabiam falar foguetes, nada disso, tá? Nem turbina. E aí, ó, figuras muito antigas, medievais, mostrando essas cidades flutuantes. Na Índia também tem essa correlação de seres com 4 faces. Aí me lembrou esse escalambro, né? Que era utilizado antigamente no mergulho, escalafandros, que não branco agora no nome, onde se você olhar para o lado, vão ver seu rosto, se você olhar para frente, para o outro lado também. Aí você chega no passado, dentro de uma parada dessa. Chega uma pessoa aqui, você olha, e ele tem cara aqui. Aí a pessoa anda, ele olha para frente, a cara tá aqui. E a cara tá aqui. Naquela época, ninguém ia imaginar que era um ser dentro de um capacete olhando para um lado para o outro.
É um ser que tem olho em tudo que é canto, tem rostos nas 4 faces da cabeça, tá? Ou seja, eu estou buscando, posso estar forçando a barra, talvez, mas tentando atualizar de uma maneira empática a perspectiva de povos muito antigos. Estamos falando de 5 mil anos atrás, tá? E aqui na direita, eu não sei se isso é um tapete, mas uma figura ilustrando essas cidades flutuantes, as vimanas na Índia. E vamos novamente falar de astronautas. Índias, falando coisas que nos lembram astronautas, México e tal. Você acha que eu ia deixar o Brasil de fora? Negativo. Gente, dê uma pesquisada sobre Beppe Cororote, na Amazônia, Brasil. Gente, é uma história fantástica. Eu não coloquei muita coisa aqui não, botei só essa imagem, mas eu lembro, é o seguinte. Isso é relatado a tribo, né, de geração em geração, dizendo que um tempo atrás, um cidadão branco, de branco, apareceu perto de uma tribo. E aí viram o cidadão lá, parado diferentão, aquele negócio branco lá. Ah, o que é que eles fizeram? Prontamente, né, índio, gente boa, vamos matar. Foi pra cima com lança, aí esse ser fez um estrondo e os índios voaram longe. Depois ele destruiu uma pedra num piscar de olhos. Aí os índios disseram, a parada ali é mais pesada. Eu não vou conseguir com lança chegar perto não. E ficaram na dele. E aí o ser branco, o tal do Cororote, começou a se aproximar. Resultado, dizem que esse ser conviveu com eles um tempão, se alimentou com eles, e interagiu, e mostrou muita coisa, etc e tal. Detalhe, até hoje existem civilizações na Amazônia, ou civilizações de tribos, que fazem homenagem a esse ser que, teoricamente, do céu, visitou os seus antepassados. E olha a vestimenta aí, que eles disseram que o cara ficava dentro de uma vestimenta branca. Gente, de novo, astronauta. Qual é a melhor correlação com isso aí? Né? E aí no meio vocês podem ver aí embaixo um astronauta e em cima uma representação aí, acredito que maia, de novo, a cabeça da serpente e aparecendo o rosto. Gente, se você olhar a cabeça do astronauta, parece um bicho de boca aberta e uma cara de alguém dentro. Gente, ninguém tem o conceito de astronauta 5 mil anos atrás. É muito difícil. E essa serpente com cara dentro veio do céu. Então agora a gente tem uma facilidade melhor de entender as coisas. De novo aí, né, um detalhe maior para vocês visualizarem de estatuetas, que, gente, é uma analogia explícita a respeito de vestimentas que lembram muito astronautas. E esse artefato da Turquia, que está até com a cabecinha quebrada aí, mas é um homem, você pode ver as botinhas de perna cruzada, né, atrás lembram motores, foguetes. É um homem é um ser, porque a cabeça não está aí, está quebrada, dentro de uma nave, dentro de um foguete, com turbinas, com motores, uma propulsão ali no fundo. Então é algo muito interessante para culturas milenares estarem colocando em seus artefatos, ou até aqui no Brasil, estarem colocando nas suas celebrações, suas tradições, tá? E sempre a gente correlacionando com astronautas. Então são artefatos diversos. Vamos voltar agora para o Quimbaya, os aviões Quimbaya, não sei, na Colômbia. Esses dois cidadãos aí, alemães, tá? O nome deles aí é Peter e Conrad. Eles fizeram o seguinte, rapaz, será que isso parece um avião? Porque tem asa, tem aí a representação de águia. E outra coisa, o ataque da asa, ele é em delta, tá? Ou seja, é um desenho assim, o avião está indo para você, a asa tem essa inclinação aqui. Não é o contrário, não é retangular. É exatamente como os nossos aviões, tá? Principalmente de velocidade. Tem estabilizadores horizontais atrás, os estabilizadores, e tem a cauda, estabilizador vertical. É toda a estrutura de avião. Esses alemães fizeram, rapaz, vamos fazer o seguinte. Inclusive tem vídeo no YouTube, tá? Do que eles fizeram, eu vi o vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos criar de controle remoto uma réplica sem tirar nem pôr a proporção de um Quimbaya desse? Bora. Vamos ver se voa, bota a hélice na frente e bota pra voar. Vou? Claro! Voa na mão deles aí, 2 projetos. Voou perfeitamente. Agora me pergunta, ou eu te pergunto, como é que civilizações lá atrás fizeram estruturas que voam? Fizeram aviões de brinquedo. Mas isso não é um avião, isso representava um amor que voa. Isso que é incrível.
os irmãos White lá nos Estados Unidos, o Santos Dumont, todos esses pioneiros, né, que começaram essa corrida aí da aviação, os caras foram muito inteligentes e desenvolveram cada um de sua forma máquinas para isso, estudando diversas coisas, fenômeno de transporte, fluxo de ar, aerodinâmica, uma porrada de coisa. Os caras na Colômbia, lá 6.000 anos atrás, sei lá quanto, os caras já tinham feito, velho. Porque eles sabiam dessa tecnologia toda? Não. Eles nem sabiam certamente que isso aí voava. Mas certamente eles viram algo voando. E fizeram igual para dar para seus filhos brincarem. Sei lá. Ou então fizeram de ouro uma ligação, ouro de novo, com deuses, né? Enfim, gente, a viagem do conhecimento continua. Hoje foi sobre culturas integradas. Eu quero aqui sacudir a mente de vocês, eu não quero mostrar a verdade, tá? Vou salientar isso sempre, porque isso aqui é em cima de muita especulação, mas são coisas palpáveis, são coisas nítidas que mostram o seguinte, gente. Nós já vimos aqui sobre o nosso passado, tá? Vimos que tem coisas que são muito interessantes, coisas que denotam realmente a presença de coisas mais avançadas no passado. E agora vimos que elas estão integradas, porque isso é semelhante, às vezes idêntico, igual, em culturas que supostamente nunca tiveram contato. Então, mais uma vez, desde a primeira aula, nesse nível, estamos mostrando o seguinte. Sabe aquela ideia de ET? Sabe? Panspermia, intervenção extraterrestre? Não está começando a ficar muito impossível, não. Então, ó, vocês vão massageando o ego de vocês, vão massageando a cultura, o cérebro de vocês, para enxergar isso como uma possibilidade plausível. Não uma coisa absurda que deve ser rejeitada como muita gente prega. E eu estou falando isso porque eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu estou mostrando coisas para vocês dentro de uma perspectiva que estão aí, vão pesquisar. Se isso tudo representa o amor cultural, é o ódio, é o Deus Shiva, ou não sei o que mais lá. Ou se pode ser uma coisa mais simples. Algo que simplesmente eles viram e reproduziram. Ou como é que isso tudo foi integrado? Eles tinham internet? Não. Algum elemento externo esteve em comum em todos esses povos. E que elemento externo estaria da Oceania às Américas? Passando por África, Europa, a zorra toda, a Ásia. Tinha que ser alguém que, no mínimo, tivesse muito tempo, voasse ou dominasse os mares como ninguém naquela época, né? E a gente sabe que, naquela época, de desenhos rupestres, não tem vestígios disso, tá? Enfim, a viagem do conhecimento continua. Obrigado aí por mais uma aula. Não esqueçam de comentar, que comentar é importante porque vocês trazem conhecimento. Rodrigo, você disse errado, isso aqui eu pesquisei, olha o que eu achei interessante. Olha, Rodrigo, que legal, olha o que Imbaiá que fizeram, olha isso aqui, aquilo outro. E a gente vai agregando, vai criando aulas extras, vamos criando mais material, porque o importante disso aqui é integrar conhecimento, tá? Desculpa, não é vocês acreditarem em mim. Não acredite em mim, jamais. Pode até confiar que eu sou um cara de gente boa. Isso aí eu falo sem modéstia. Eu pretendo sempre ser um cara de gente boa. E sempre estar em embasamento lógico. Buscar uma sensatez e uma coerência nas análises. Mas eu não vou dizer que é verdade, porque talvez muita coisa aí não seja bem como eu estou interpretando. Mas aqui é o exercício do pensar, do interpretar que vale a pena. Deixa essa ressalva de novo aqui, tá bom? Grande abraço, gente. Valeu. Até daqui a pouco. Tchau.